Olá, todo mundo que está entrando. Vamos esperar mais um pouquinho para entrar mais algumas pessoas. Hello, Anderson. Bastante gente entrando, vou esperar mais um pouquinho, tá, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo ok? Manda um joinha aí para mim se vocês estiverem me ouvindo bem. Bom, gente, quem quiser aí, quem puder, já vai dando coraçãozinho pra live subir para mais pessoas. Muito obrigada. Ai, vocês são muito ligeiros. E como sempre, essa live vai ser com perguntas e respostas, né? A gente vai ter um bate-papo aí. E hoje tem uma pessoa muito especial, né? Que eu já vou chamar aqui pra falar com vocês. Eu tô com meu script, como sempre, né? Meu famoso script. Porque eu preciso da minha memória pra me ajudar, tá, gente? Bom, e teremos comentários e perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem perguntar qualquer coisa, é só falar ao longo da live, tá? E hoje temos também a nossa secretária, Carol Romano, linda, maravilhosa, que vai me ajudar aí com as perguntas, tá? Então, se de repente a gente demorar para responder alguma pergunta, espera mais um pouquinho que logo mais a gente responde, tá bom? Então é isso. Vou chamar nosso convidado ilustríssimo de hoje, que vocês já vão ver. Oi! Que alegria te ver aqui, meu Deus! A alegria é estar aqui. E eu vim, assim, como eu prometido, armado e perigoso. Eu trouxe meu vinho para nos acompanhar nesse bate-papo. Então vou te acompanhar com o que eu tenho aqui, né? Porque eu não tenho vinho, gente. Desculpa. Façamos, Você mesmo. façamos dessa happy hour, façamos dessa live uma happy hour e dessa happy hour uma live, né? Tá ótimo. Cheers. E cheers para todo mundo que está por aí. Oi, gente, muito bom. Já vi várias carinhas conhecidas que eu adoro. Muito, muito Se feliz. apresenta aí pra gente, né? Pra quem não te conhece, pra quem tem essa infelicidade. Gente, meu nome é Vinícius Nobre, Vini. Trabalho com ensino de inglês, sou autor de livro didático, autor de livro de metodologia, gestor educacional. Também lavo o banheiro nas horas vagas, faço striptease, a gente negocia, grande flexibilidade. Sou grande fã do trabalho. Foto, gente. Sou grande fã do trabalho da Rê e estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco sobre ensino de inglês, que é uma coisa que muito me interessa. Exatamente. A gente vai falar sobre mitos de aprendizagem hoje, né, Vini? E sobre várias coisas aí que ao longo do caminho a gente vai criando e vendo, ouvindo e coletando e tendo várias ideias erradas sobre o ensino. Então, ninguém melhor para falar sobre isso com a gente do que o Vini, né? E para quem não me conhece, para quem está chegando por meio da live do Vini, meu nome é Renata Colombo, sou professora de inglês. Nos últimos 4 anos comecei a focar mais em aula online. Mais recentemente comecei a dar treinamento para professores também, com uma ajuda muito grande dessa pessoa que está aqui, né? E é isso, gente, é isso. Basicamente, eu não tenho nem coragem de falar do que eu tenho feito perto, né, de Vinícius, porque que currículo, né, meus amores? Que currículo. Eu sou só mais velho, é só uma questão de anos de estrada e um botox muito bom. Um dia chegaremos lá, com a graça de Deus. Bom, então a gente decidiu aqui, a gente estava conversando, né? A gente decidiu começar com as perguntas que enviaram pra gente, né? Então, a primeira pergunta que foi enviada foi: como funciona o intake para o ensino de idioma de adultos? Essa pergunta foi feita pela Ellen. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa estabelecer aqui na nossa conversa é que existe muito mito porque a prática de ensino de inglês ela ainda é bastante informal, né? Então, se hoje em dia a gente já vive de fake news e o povo acredita em qualquer coisa de áreas muito mais sérias, como medicina, como ciência, imagina ensino de inglês que já tem uma certa informalidade. Então, os mitos eles se consolidam muito.
E um dos maiores mitos que assim já se consolidou é que o adulto tem mais dificuldade de aprender do que Sim. criança. Isso é mito. Crianças e adultos, eles têm facilidades e dificuldades completamente diferentes. Hoje em dia, tem estudos muito interessantes que mostram que um adulto, pelo seu conhecimento de processos cognitivos, tem vantagens em muitas áreas em relação às crianças. O que isso quer dizer? A criança ela aprende de uma maneira talvez mais orgânica, de uma maneira mais espontânea, ela tem um filtro afetivo muito mais baixo, ela tem, a gente pega a criança ali no período crítico de aquisição, ela tem realmente toda uma parte neurológica da formação do cérebro que facilita, que ajuda o processo, porém, a questão do adulto saber como que ele estuda, ter uma concretização da visão da língua, ele sabe o que é um sujeito, ele consegue concatenar as ideias com mais clareza. Isso funciona a favor do adulto. Agora, por que a gente acha, como professor, percebe o adulto com mais dificuldade do que a criança para aprender? Porque a gente tenta dar aula para adulto como se dá aula para criança. Então, na verdade, um dos grandes problemas, digamos, que a gente tem no ensino do adulto é tentar reproduzir um modelo pedagógico, quando na verdade a gente tem que ter um olhar andragógico para o adulto. O Rodrigo perguntou o que é uma maneira orgânica de se aprender. Sim. Né? É não ter necessariamente a conscientização dos processos cognitivos pelos quais você está passando. Então, por exemplo, eu não preciso, enquanto criança, entender que você está ativando o meu conhecimento prévio para fazer uma determinada atividade, porque o meu conhecimento prévio permite que a minha experiência de vida faça com que esse processo, essa atividade, esse projeto fique mais fácil. A criança, ela se lança, ela não precisa desse nível de formalização. O adulto precisa. O adulto, por exemplo, uma grande diferença entre pedagogia e andragogia é o quanto que você vai deixar explícito para o adulto os processos andragógicos, os processos de aquisição da linguagem pelo qual ele está passando. Agora, vem a grande questão, né? Quantos professores têm este conhecimento sobre processos de aquisição de linguagem a ponto de explicar didaticamente para um adulto quais são as fases que ele está passando de uma maneira que seja convincente, que seja interessante e que seja relevante, né? Eu estava até hoje comentando, inclusive, com uma mentorada minha, exatamente sobre isso, que muitas vezes a gente não olha nem para o próprio processo de aprendizagem, né? E às vezes a gente não teve um processo de aprendizagem também, né? Foi coletando uma coisa aqui, outra ali, e depois de um tempo já estudando, falando, foi se estruturar, né? Então acho que muitas vezes o fato da gente ter feito um processo invertido e não pensar como isso foi feito também dificulta parar e ajudar o aluno a refletir sobre isso também, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem uma série de questões que precisam ser revistas quando a gente fala do aprendizado do aluno, né? E como foi perguntado, né? Assim, qual que é esse processo? Por exemplo, uma coisa muito simples, mas que é um mito. A gente, principalmente nós, professores jovens, professores, né, assim, da nossa geração, a gente veio muito como reflexo de uma abordagem comunicativa que fez uma lavagem cerebral, que você usar ou referenciar ou associar o que você está aprendendo com o idioma materno é um crime, vai cair um raio dos céus, o universo vai te absorver na terra, vai travar a cabeça do aluno. Isso assim, hoje em dia, com todo o estudo de translinguagem que existe por causa de educação bilíngue, a gente sabe que não é verdade. Não existem partes diferentes do cérebro que processam idiomas distintos em locais diferentes. Tudo acontece no mesmo lugar. Então é uma ilusão você achar que você consegue separar os dois. Porém, com adultos, a gente continua, muitas vezes, nessa prática, o que acaba com o fator afetivo do processo. Né? Então fica assim, não, você tem que pensar em inglês. Uma das vantagens que o aluno adulto tem em relação à criança é que ele consegue fazer essa associação, né? Essa análise. Tem uma confusão construtiva dos dois idiomas. Ele tem uma percepção do idioma materno dele já muito maior. Né? E aí, como a Josi está falando, a gente fica assim, in English, please, in English, please, in English, please.
isso, assim, deixa o adulto super estressado. É uma coisa que tá tão enraizada às vezes até quando a gente mesmo tenta falar em português, trazer isso em algum momento, o aluno tem estranhamento, porque não é uma coisa que se fala, né? Ah, tudo bem, né? Às vezes acontece, a gente precisa falar em português em alguns momentos. Até porque tem questões culturais também, né? Tem a nossa identidade dentro do idioma que é outra nuance que a gente às vezes precisa se expressar, né? Não sei você, mas se eu chutar o pé da cama, eu não vou xingar em inglês. Eu acho que eu xingo em todos os idiomas. Que se eu Eu só chutar. falo out. Só É, isso, mas os palavrões que vem depois é tudo em português. É preciso da minha língua. mas eu acho que esse é um grande, grande mito, assim, né? Que você associar o idioma materno com o idioma que você está aprendendo é algo negativo. Para quem aprende um terceiro idioma, por exemplo, já deve ter percebido que muitas vezes na hora que você está no terceiro idioma, você naturalmente resgata o segundo idioma, você Sim, mistura com o sim. segundo idioma que você aprendeu. Isso só comprova como essa separação é extremamente ingênua, né? E não é, né, como o Rodrigo pontuou, uma questão de dar aula em inglês, de privar o aluno de ter contato com o idioma em questão, ou usar o português porque é mais fácil, né? Então, Uhum. assim, eu vou dar as instruções em português porque ter as instruções em inglês faz parte desse processo Sim. de aprendizagem e tudo isso, né? Acho que isso ocorre principalmente naquele momento de vocabulário, né? É uma palavra muito abstrato, muito difícil. Você vai passar 10 minutos explicando em inglês e no final não vai falar, hã? Ou até mesmo, Então, nem precisa ser tão abstrato, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da berinjela. Então, você está lá ensinando eggplant, né? Aí você está lá, eggplant. Aí você vai tentar explicar, it's that vegetable that is a little bit like this, like that. Aí o aluno tá lá sofrendo. Aí você fala, não, preciso tentar de outro jeito, vou usar tecnologia. Aí você dá um Google, eggplant. Aí aparece um site pornográfico, aí você tem que fechar o site pornográfico. Aí finalmente você vai, consegue encontrar, né? Antes disso, você desenha no quadro. Se você desenhar que nem eu, o aluno vai vai entender uma coisa ficar, pornográfica, vai ficar naturalmente. pior ainda. Exato. E aí você tá lá naqueles 10 minutos tentando 500 coisas diferentes. Na hora que você finalmente acha a foto da eggplant, o aluno vira e fala assim, berinjela. E aí você solta para o aluno, in English, please. A associação já foi Acabou. feita, né? E aí isso intimida o aluno, o impacto emocional é muito negativo, né? Então, eu acho que esse é um mito que a gente precisa quebrar, que o processo de aprendizagem do adulto precisa ser igual ao da criança ou do primeiro idioma, né? Não adianta a gente tentar reproduzir o modelo. Eu acho sempre interessante quando as pessoas falam assim, a gente dá aula para você aprender inglês como se você estivesse aprendendo o seu primeiro idioma. Isso é de uma artificialidade muito negativa, porque assim não é o seu primeiro idioma. O contexto de aprendizagem do seu primeiro idioma, ele é muito diferente do contexto de aprendizagem do seu segundo idioma. Você vai sempre fazer conexões, né? Você tem outras referências, você já tem recursos de interação com o mundo. Quando você está aprendendo o seu primeiro idioma, você aprende alguma coisa para conseguir falar algo. Né? Para você agora, Sim, se você está aprendendo instinto de sobrevivência, né? perfeito, exatamente. Então, vamos quebrar este mito. Tá. A Ediane quer saber quando usar português e quanto usar português em aula. Continuando no assunto. Olha, existe, por exemplo, nos certificados de Cambridge, né, o CELTA, o falecido ICELT, Delta, tem inclusive um critério de avaliação. Eu acho que. Eu chutei tudo aqui. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes não é falado, as pessoas não sabem, né? Mas tem um critério de avaliação que é assim: uso coerente, uso sensato da língua materna. Por que que existe isso? Exatamente por pressupor que você está trabalhando num grupo que tenha uma língua, uma outra língua. O que é esse uso sensato, uso coerente? É muito flexível, né? Assim, é difícil você ter uma régua, assim, que dê para você medir. Aqui você passou do limite, aqui não. O que eu acho que pode ser usado como referência é usar, no nosso caso, o português, né? Para encurtar processos que podem ser encurtados,
mas que não estejam privando o aluno de interação com um gênero específico. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar uma explicação em português, então, porque é mais rápido, o Vini falou. Acontece que entender uma explicação é um gênero por si só. É importante você aprender a entender explicações em inglês. Mas, por exemplo, na hora que você vai descrever ou explicar o que é uma berinjela, será que vale a pena você depender de tantos recursos que vão tomar 10 minutos da sua aula, enquanto que esse tempo poderia ser utilizado para outra coisa, né, mais útil, mais relevante? O quanto do lado afetivo do aluno precisa ainda do uso do português? Qual que é o nível desse aluno, né? A Gabi está perguntando, por exemplo, no caso de crianças, tratar com emoção, gente, é muito angustiante. Imagina você estar aprendendo um idioma que você nunca viu na sua vida e você tem uma crise de pânico, você tem um bloqueio. Aí o cara vira para você e fala... E você não entende lufas do que está sendo dito para você. O seu pânico aumenta. É a hora de você switch off. Vem cá, vamos conversar. Por que você está chorando? Qual foi a sua trava? Né? Então, questões afetivas, principalmente com quem tem ainda um nível menor de proficiência, um nível mais básico, elas têm que ser tratadas no idioma materno, porque não tem... Você vai falar o quê? Assim, você vai estar privando o aluno de praticar a sofrência na língua inglesa. Assim, você está no meio de um processo didático, um processo de aprendizagem. Você estimular o mal-estar, o desconforto e a ansiedade de um aluno por uma língua que provavelmente ele não vai estar nem ouvindo, nem aprendendo, é meio cruel, né? Qual sentido, né? Não tem nem por que você tá ali dando a aula, então. Porque além de não aprender, ele provavelmente vai ser um aluno com traumas e para e começa. E aquele ciclo que a gente já ouviu falar tantas vezes, né? Eu vi uma pergunta interessante sobre pontos gramaticais para explicar. Eu não recomendaria explicar usando o português. Mas eu acho que, até porque isso é um gênero, entender a explicação num outro idioma é algo que é necessário, né? Você vai ter gente explicando coisas para você num outro idioma. Então, é um repertório necessário. A Joy escreveu sofrência na língua materna. Exato, né, gente? Se a gente vai sofrer, tem que ser na língua materna. Mas às vezes o que é importante é permitir associações, né? Não a explicação em português, mas uma associação, assim, tipo, olha, essa estrutura, você vê como ela é igualzinha à sua língua materna, igualzinha a português, que é uma coisa que às vezes a gente se priva de fazer porque não pode ter associação com a língua materna, né? E às vezes a gente passa horas explicando uma coisa que é super parecido com o português. E quando o aluno entende, ele fala, é igual ao português. E às vezes acontece o oposto também, né? Às vezes a gente acha que o aluno está entendendo e quando acontece esse parênteses em português, você percebe que, na verdade, quem não estava entendendo era você. Porque eu, por exemplo, essa semana, um aluno estava vendo superlativo e comparativo e aí ele falou para mim, mas é a mesma coisa em português. É a mesma coisa. E eu custei um pouquinho para entender. E aí ele estava falando, por exemplo, do melhor. Que você fala, ele é o melhor e tal situação é melhor que a outra. Aí eu falei, gente, não é que é igual mesmo? E aí o e o a na frente fez ele ajudar a entender que o superlativo é essa situação. Então, às ele vezes criou é uma associação que quebra toda aquela confusão mental, né? Que a gente precisa... E quem estava na dúvida era eu, na verdade. A Paula deu um exemplo agora de partir o coração, né? Assim, você é proibido de falar português, aí você está lá consolando a criança que está num momento de alta vulnerabilidade, as crianças não estão entendendo nada, né? Aí eu sempre me pergunto, qual que é o ganho pedagógico disso? Porque se a gente olha, desculpa estender isso um pouco mais, mas é algo bem forte para mim. Se a gente olha para a função do professor de inglês como um mero técnico que passa regras e vocabulário, então realmente, na hora que você está consolando uma criança, você pode fazer isso em inglês porque você está usando vocabulário e estruturas da língua inglesa. Se a gente se entende como professor, se a gente se entende como educador, que tem uma responsabilidade que transcende a estrutura e o léxico de um idioma, o momento de interação com uma criança, por exemplo, ou com um adulto, de construção de confiança, consolidação da autoimagem,
estratégias de aprendizagem, ele é tão relevante quanto utilizar aquela língua naquela estrutura particular, né? Então, eu acho Senão que a tem gente muito... foca só no conteúdo, né? Cadê a parte da humanização da coisa, né? Olhar o Tem, humano. A gente está ensinando humanos e não matérias. exato, tem muito a ver com a nossa compreensão do papel do professor, né? Como que a gente se enxerga enquanto professor nessa relação com os nossos alunos, né? Sim. Eu vou te Bom, seguir. vamos seguir aqui um pouquinho. Essa aqui é interessante. Como lembrar o vocabulário que eu já estudei? Aí essa pessoa já faz uso do Quizlet e do Anki. Não conheço esse segundo. Já ouvi falar, na verdade. É a Aline que perguntou isso. Aline, eu vou te dar a dica que eu dou para os meus alunos, para os professores com quem eu trabalho, que é o que funciona para mim, assim. Eu gosto muito de traçar metas, assim, objetivos, né? Então eu aprendi uma palavra nova, sei lá, né? O que quer que seja aí. Rebimboca da parafuseta. Aprendi hoje e tal. Eu me proponho a utilizar esta palavra o máximo de vezes possível, no menor espaço de tempo, para eu assimilar essa palavra. Então, se eu estou numa mensagem de WhatsApp, eu vou enfiar Rebimboca da parafuseta. Se eu estou numa conversa, eu dou um jeito de falar Rebimboca da parafuseta. E aí eu me comprometo com aquela palavra, ou aquele chunk, ou aquele termo, até eu sentir que ele ficou ativo, né? Porque é prática. Tem duas maneiras, na verdade, assim, da gente absorver uma palavra. Ou através de prática ou através de relevância. Porque também tem isso. Se você aprende uma palavra que é uma coisa que você sempre precisa usar e não tem outra maneira de falar, você absorve muito mais facilmente, né? Tipo assim, finalmente eu sei como que se fala isso. E aí você lembra. A outra maneira é através de repetição, através de prática. Então, uma maneira que você pode criar para melhorar a lembrança dessas palavras é usá-las muito e estabelecer assim uma regra de uso dessas palavras no seu dia a dia. Nem que seja para você mesmo, manda uma mensagem para você mesmo, assim, via WhatsApp, via e-mail e tal. Eu vi um estudo algum tempo atrás, tá? Não sei se eu tô falando coisa desatualizada. Medo. Ué, Que a vamos lá. gente precisa entrar em contato com o mesmo vocabulário 7 vezes para ele poder começar a passar para o vocabulário passivo. Uhum. Né? Para você reconhecer uma palavra. Tem divergência de estudo, mas normalmente eles giram em torno de 7, 8 vezes, dentro de um contexto que seja relevante para você. Então, você viu uma palavra, assim, essa é a linha da repetição, porque, de novo, provavelmente você vai lembrar de alguma palavra que você viu uma vez e ela fez tanto sentido para você, você curtiu tanto aquela palavra que você não precisou ver de novo, você já, assimilou. Né? Isso acontece, assim, acho que com a gente, professor, acontece muito com uma gíria que você Uhum. ouviu, você fala, que gíria legal, vou usar. Vou E você viu usar. uma vez e já marcou. Mas, em geral, a gente precisa ser exposto a uma palavra em diferentes contextos que sejam relevantes para a gente, um número de vezes, para então a gente reconhecer essa palavra, lembrar do significado dela e entender como usá-la. Sim. Outra coisa também que dizem muito com neurociência e tudo mais é a questão da associação, né? Mas isso entra mais numa parte assim de memorização mesmo, que né, não é tão, como que eu posso dizer assim, tão relevante no sentido do significado da palavra em si pra gente, mas que pode ajudar muito a aprender rápido também. E uma coisa que eles falam é para você comparar palavras que sejam totalmente inusitado. Então, assim, um exemplo, uma vez eu queria aprender como falar Bruce, eu não conseguia decorar, então eu imaginei o Tom Cruise todo machucado e com um B na cabeça enorme para eu lembrar que era Bruce. Aquela associação toda ridícula me fez lembrar, eu nunca mais esqueci. Foi para uma prova, mas eu nunca mais esqueci. Então também Fantástico. tem algumas, né, algumas associações que às vezes ajudam um pouquinho, né? Fantástica. Eu vou agora, nunca mais olharei para Tom Cruise com os mesmos olhos. Ô, tadinho. Desculpa. Deixei ele Tô mais feinho pra você agora. full of bruises. Bom, outra pergunta aqui super interessante que foi do Edu sobre autodidatismo.
Então, existe algum mito sobre a pessoa aprender inglês sozinha? Algo que a gente acha que está fazendo certo e não devia? Não. A grande verdade, e é isso uma das coisas mais doídas da gente entender, é que ensinar não corresponde a aprender, né? Então, a gente, enquanto professor, precisa come to terms, né? A gente precisa fazer as pazes com o fato de que as pessoas não aprendem o que a gente ensina. Esse desejo, essa generosidade que a gente tem de acreditar que o que a gente ensina, o que as pessoas aprendem, é um modelo, uma visão muito antiga de aprendizagem que não se sustenta. Então, as pessoas, na verdade, elas aprendem in spite of the teachers, né? A pessoa vai aprender o que é relevante. Qual que é o nosso papel? E por isso que a gente vem historicamente discutindo muito o papel do professor como mediador, como facilitador, porque a visão de aprendizagem é que a gente tem que empoderar o aluno para que ele consiga ser autônomo o suficiente para ser um aprendiz eterno, ser um aprendiz constante. O dia que a gente entender que ele não precisa de mim para aprender as cores, que eu ensino as cores para ele, para que ele se instrumentalize de estratégias e depois ele consiga aprender outras coisas por si só, ou seja, o conteúdo ele é um meio para um fim muito maior, eu vou entender que as pessoas têm uma relação com o professor que precisa ser revista, né? Então, nesse campo, o autodidata ele tem ou um propósito muito, muito claro para aprender aquele conteúdo, ou uma disciplina, às vezes é um talento nato, mas ele é capaz, sim, de aprender, né, de uma maneira autônoma, completamente sozinho. É raro? Não é tão frequente, mas eu conheço casos de autodidatas que se deram muito, muito bem. O que Meu irmão é assustador. O que é interessante a gente pensar? O autodidata, sem ter nenhum tipo de suporte formal, ele reforça a teoria do Stephen Krashen, que atividades com propósito são suficientes para você assimilar um idioma. Krashen já foi altamente criticado por essa teoria, por Rod Ellis, por Schmidt, por uma série de outros autores que falam que o papel da compreensão formal do idioma, da gramática, que seja da estrutura, o papel é fundamental para você realmente aprender um idioma. Então, o que acontece com o autodidata? O autodidata, ele tem duas possibilidades. Ele pode só assimilar, meio que como uma esponja, porque ele tem uma super facilidade, porque o idioma é relevante para ele, tem um propósito, e aí ele vai assimilando. Se for esse o caso, e ele não buscar nenhum tipo de formalização do estudo dele, ele vai chegar num teto. Isso assim, é bem comprovado. Uhum. Agora, ele pode buscar essa formalização que não precisa ser um professor. Essa aqui é a questão. Pode ser um professor, mas hoje, como a gente tem muitos recursos, o autodidata, ele pode continuar desenvolvendo a sua proficiência, trabalhando a percepção do que é certo, do que é errado, do que é apropriado, do que não é apropriado, diferentes aspectos de registro, de comportamentos linguísticos, tudo isso através de estudos formais, sozinho. Então, quando a gente fala do autodidata, pode ser o autodidata esponjinha, que está vivendo com aquilo e vai absorvendo, ou pode ser o autodidata que estuda formalmente sozinho. O autodidata que estuda formalmente sozinho, que tem um propósito, que entende essa sua autonomia e consegue ir progredindo no idioma, ele não tem nenhuma desvantagem se ele tiver todas as estratégias no lugar em relação a alguém que está tendo aula. O autodidata que aprendeu porque ele foi absorvendo, fui morar nos Estados Unidos e aprendi o idioma, sou autodidata. Você já estudou formalmente? Não. Você já teve uma aula formal? Tá? Não. Muito provavelmente, a gente vai conseguir identificar gaps de conhecimento, né, e de percepção mesmo de comportamentos linguísticos que impactam negativamente a proficiência desse falante. E agora uma dúvida que é minha mesmo assim, você acha que todo mundo pode ser autodidata? Ou isso é uma questão mais assim de perfil? Acho que todo mundo pode.
Agora, todo mundo quer, por exemplo, eu acho que eu poderia aprender russo sozinho. Mas assim, eu não tenho a menor vontade de aprender russo sozinho. Porque a energia que eu teria que dedicar para isso. Então, se eu tiver que aprender russo, eu vou querer um professor que agilize o meu processo, porque eu não vejo um propósito tão claro. Então, mesma coisa, sei lá, música. A gente tem gente que aprende música sozinho, que é autodidata na música, né? Isso não precisa ser necessariamente idiomas. Eu não tenho a menor vontade de ser autodidata em Eu música. Eu quero também que não. alguém sente Até do meu violão lado eu fui fazer aula. e me ensine. Então, assim, possível eu acho que é. Agora, não acho que seja para todo mundo, não. Uhum. Bom, e agora vamos para os tópicos que a gente tinha comentado. Teve uma pessoa aqui que perguntou se você podia falar sobre o nativo e o não nativo, e era exatamente um dos tópicos, né, que a gente tinha preparado, né? Então, o que é, né? Por que a gente escolheria um nativo, um não nativo? Quais as diferenças, né? Tá. Primeiro mito clássico, assim, super consolidado e que a gente sabe, a gente trabalha na área, sabe que é mito, é que o professor nativo é melhor do que o professor não nativo. Mito, mentira, não é verdade. Não existe teoria que comprove isso. Ah, mas eu acho porque eu sinto. Me traz ciência atrás do seu achismo, atrás do seu sentimento, e a gente senta para conversar. Enquanto for só a sua opinião, baseada em absolutamente nada científico ou válido, não tem diálogo, porque não existe nada que comprove. Agora, o professor que é nativo traz determinados elementos para a experiência linguística de um aluno de um determinado idioma, que muitas vezes o professor não nativo vai ter mais dificuldade de trazer, claro que traz. Traz, por exemplo, todo um aspecto cultural do uso da língua. Agora, o que a gente sempre esquece é que quando você é nativo de uma dimensão extremamente específica. Por exemplo, eu sou nativo da língua portuguesa, moro em moradores de São Paulo. Se o meu aluno de português está aprendendo português comigo para morar em Portugal, por exemplo, ele vai sentir uma série de... a minha vantagem como nativo se perde. Porque eu vou ensinar para ele as gírias de São Paulo, o jeito de falar em São Paulo, as interações de São Paulo, que são muito diferentes das interações de Portugal, por exemplo. Agora, se eu sou um profissional do ensino de línguas estrangeiras, e aí o meu passaporte é tão importante quanto nada, porque eu posso ter nascido onde for, se eu tenho a formação, o estudo e o preparo para ensinar uma língua estrangeira, eu vou saber que o meu papel não é ensinar para o meu aluno as gírias que eu conheço. O meu papel é ensinar para o meu aluno a sensibilidade de reconhecer que certas coisas são gírias, que certas gírias são mais utilizadas, que certos padrões culturais são específicos de diferentes blocos. Eu adoro quando o povo fala assim, quero aprender inglês americano. Eu sempre pergunto, qual? Qual é o inglês americano? O do Texas, o de Nova York? Porque dentro mesmo dos Estados Unidos, um americano tem dificuldade de compreender o outro. Ah, não, isso não é verdade. Pega a nossa realidade. Vai conversar com alguém de um contexto completamente diferente em português para ver se flui do mesmo jeito. A gente tem gíria, tem sotaque, tem peculiaridades de comunicação que interferem. Então, quando a gente busca um professor nativo, a gente está, na verdade, alimentando toda uma supremacia ideológica de que existe uma relação hierárquica no uso da língua. Ou seja, o nativo fala melhor do que o não nativo. Mas, como acontece, você vai falar mais do que 60%, os números variam um pouquinho, mas 70, 72, 75% das suas interações de vida real serão com pessoas não nativas. Ah, mas aqui eu quero ter um inglês americano, eu quero ter um inglês britânico. Primeiro, você não vai ter, desculpa te informar. Para você ter um inglês americano, um inglês britânico, você tem que estar inserido naquela comunidade. Segundo, você não precisa ter. A gente tem um idioma como ferramenta de comunicação, não para mudar a nossa identidade, porque o idioma está atrelado à identidade, né? Então, quando você fala, eu quero ter um inglês americano, você pode ter um inglês que soa mais americano, e aí a gente sempre volta para a pergunta, qual americano, né?
que soa mais britânico. E aí qualquer pessoa que entende minimamente de idiomas já sabe que dentro das relações linguísticas da Inglaterra, por exemplo, sotaque, ele te coloca em castas. Então, o britânico mesmo, ele reconhece de que classe social você vem pelo seu sotaque. Então, qual casta que você quer? Como que você vai garantir isso? É uma ilusão e é tão desnecessário, é de um preconceito linguístico tão absurdo e tão ingênuo, mas o professor nativo tem algumas vantagens em relação ao professor não nativo, sim. E aqui eu estou falando de professor, partindo do pressuposto que estamos falando de profissionais que se qualificaram para isso, não há dúvida. O professor nativo tem uma bagagem, tem um repertório, tem uma percepção de coloquialismos, do que é apropriado e não que é apropriado, das regras não escritas do idioma, né? Mas lembrando que ele tem essa percepção no universo onde ele interagiu como ser humano, e isso é uma vantagem, porém o professor não nativo tem mil outras vantagens, como, por exemplo, ser solidário às dúvidas e dificuldades que você tem, porque são as mesmas pelas quais ele passou, né? Agora, pagar mais professor... Entender, né, quais são as dúvidas também, né? Porque tem muitas dúvidas que acho que é até difícil para um nativo entender. Agora, pagar mais um professor nativo do que um professor não nativo, gente, é de uma ingenuidade, assim, criminosa. Acho que no fundo que até muitas vezes as pessoas acabam alimentando, né, no desejo de, eu quero falar rápido, eu quero me comunicar rápido, então vou pegar um professor nativo. A gente vê isso até em comercial, né? Eu quero chorar toda vez que eu vejo aquele comercial famoso lá falando, né, que as aulas são melhores porque contam com professores nativos. Olha, quem quiser saber a minha opinião sobre isso, vou fazer agora uma pequena propaganda. Em 2011, se eu não me engano, 2012, acho, eu escrevi uma carta aberta a uma empresa chamada Open English. Basta dar um Google, Open English Vinícius Nobre, que vocês vão encontrar meu posicionamento público, em nome como presidente do Brass Thistle, contra uma propaganda que ridicularizava, subestimava o professor não nativo, alegando que você deveria estudar com a Open English porque os professores deles eram nativos. De uma agressividade irresponsável e gigante. Então, eu acho que o que a gente precisa é manter sempre o respeito, porque eu também não encorajo e nem admiro o professor não nativo que diminui o professor nativo. Agora, o que a gente precisa só estabelecer como regra é que a gente está falando de professor. É professor? Cara, tá valendo. Se não, você vai pagar um nativo que não é professor só porque ele é nativo, você, desculpa, é muito burro. Faz amizade. Faz amizade, que não te custa nada. Convida a pessoa para ir para o bar e ficar falando no bar. Vai pagar para a pessoa te dar aula, sendo que ela não sabe dar aula? Eu acho que esse não deve ser o motivo pelo qual a gente justifica uma aula boa. Ainda que seja um professor. Porque é a mesma coisa que você falar assim, tem que fazer aula com fulano porque é o fulano. Tá, mas o que o fulano faz? A gente está discriminando pelo que está visível, né? Mas e o que acontece por trás? Como que é a aula desse fulano? Gente, o que você está usando? E I'm sorry. O que tem de brasileiro que fala nós vai, nós fica, que não é... desculpa, não mas tem... eu sou bem informazona. Não, mas eu não estou falando isso como preconceito, mas assim, se você vai ter aula com um professor de português, você vai querer aprender todas as variáveis dentro da língua, todas as variedades linguísticas. Você vai querer e você não vai julgar. Porém, para você estudar um idioma, você precisa ter alguém que te mostra quais são as suas opções do espectro informal ao espectro formal. Porque como alguém colocou brilhantemente antes, língua é poder, idioma é poder. E existe pesquisa super interessante que mostra que pessoas com melhor domínio da estrutura e conhecimento de gramática e precisão gramatical ao falar tendem a conseguir maior espaço social do que pessoas que não conseguem. Então, assim, pela adaptabilidade, né? É certo? Não é certo. Eu sonho com um mundo onde a gente não seja julgado pela maneira como a gente fala. Porém, vivemos nesse mundo. O que a gente pode fazer? Instrumentalizar os nossos alunos da melhor maneira possível para que eles possam transitar nas relações de poder com mais conforto. Então, da mesma maneira que tem um brasileiro que fala nós vai, nós fica, e não está necessariamente preparado para dar uma aula de português com todas as nuances do idioma,
Tem gringo que Depende. fala errado, vai ter nativo que fala errado e você vai estar pagando só por causa da ilusão de que você está exposto ao inglês real. É o inglês real? É. Ele vai conseguir fazer você perceber que existe diferença de impacto entre falar dessa maneira ou dessa? Não vai, porque isso exige realmente conhecimento linguístico mais profundo. Gente, eu vou ter que citar porque eu sou muito coruja, tá? Minha aluna, que também é teacher, comentou aqui, a Bruna, que o que acontece é que muitas escolas contratam nativos que nunca tiveram experiência em didática de ensino. Gente, eu fui contratado, não era nativo. Eu fui contratado sem saber dar aula. Eu tinha um inglês muito bom só, eu tinha um CPI, aí me contrataram. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Assim, eu sou Acho que a muito maior grato. parte de nós, né? Sou muito grato porque me deu uma carreira. Mas assim, se eu, só porque eu era fluente, fui contratado, imagina um nativo. Né? Tipo, tropeçou na frente da escola, tá lá com um salário Tá melhor do lá. que brasileiro, muitas vezes. É importante mencionar que isso mudou muito, tá? Eu acho que existe uma consciência muito maior do que na minha época. Eu acho que as escolas, os alunos... Hoje em dia eu escuto muito menos aluno perguntando, mas é professor nativo? Quando eu comecei, essa pergunta estava na boca de todo mundo. Hoje já existe uma consciência muito maior. Eu acho, sim, que a gente teve um grande ganho de conscientização aí, tanto dos empregadores quanto dos alunos. Sim. Bom, a Elaine perguntou, graduação ou certificação? Ui, tá. Essa pergunta é complexa. Agora. Tô bebendo um gole aqui. A minha resposta é depende do que você quer na vida. O meu sonho, o ideal, é um professor que tenha uma graduação na área e uma certificação na área. Porque a graduação não costuma ter, no Brasil, um foco em prática relevante de sala de aula. Né? Assim, são pouquíssimas universidades que trabalham com uma prática, uma preparação prática para a sala de aula. E a certificação normalmente dá isso, uma certificação de teaching, né? Não de língua. De língua acho que todo mundo tem que ter. Se isso não acontece, então vamos ter uma graduação em alguma coisa, porque a experiência acadêmica eu acho que é fundamental para um professor, e uma certificação em teaching. Se isso não for possível, vamos fazer então pelo menos uma certificação de teaching. Mas o que não dá é você se auto-intitular um professor, um educador, uma pessoa da área de educação e não ter porra nenhuma, desculpa falar a real desse jeito. Mas não dá. Tipo, eu trabalho com educação, eu sou um professor, nunca fiz um curso, nunca fiz um certificado, nunca fiz nada porque eu acho que não é importante. Cara, vai fazer outra coisa. Vai fazer uma coisa que seja mais coerente com a sua visão de mundo. Porque, assim, um educador precisa entender educação como relevante. Precisa estar num lugar de certificação continuada, né? Certificação, aprendizagem. Não é para ficar acumulando certificado na parede, mas assim, precisa entender o valor que a educação tem para poder transferir isso para a sala de aula. Porque se a gente trata o ensino de uma maneira leviana, a gente só alimenta a percepção da sociedade de que qualquer um pode dar aula. E não é qualquer um que pode dar aula. A gente precisa trabalhar sistematicamente para comunicar para a sociedade, principalmente para os não educadores, que não é qualquer um que pode fazer o que a gente faz. Como que a gente faz isso? Se armando, se preparando, se instrumentalizando para fazer coisas que quem não estudou não consegue fazer. Simples assim. Enquanto a gente se comparar com quem não se preparou, a gente reforça a imagem de que qualquer um faz o que a gente faz. E o que a gente faz não é bico, né? Não é... Exatamente. Não é algo temporário, não é algo que a gente está passando só para ganhar um dinheirinho, a gente está falando de educação, né? Então é extremamente importante. Até, por exemplo, outras áreas, né? Médico, estuda quantos anos, faz residência. Quanto tempo para entrar numa sala de cirurgia? Né? E muitas pessoas entrando na nossa área sem ter um estudo, sem ter um preparo, né? E agora, uma coisa que é importante retomar é que, assim, o nosso contexto permite que isso aconteça. Então, por exemplo, se você que está nos ouvindo
não tem nenhuma certificação, não tem graduação, está dando aula e está fazendo o seu melhor, está tentando acertar, legal pra caramba. Não dá para parar aí. Acho que essa que é a questão. Porque quando eu comecei, eu não tinha nem graduação, não tinha nem certificação, e eu fazia um trabalho muito bom dentro do possível. Me preparava horrores. Assim, era super comprometido e tal. Só que eu sei hoje que o que eu fazia lá atrás não tinha nenhum fundamento. Eu estava Dá vontade de ligar reproduzindo. para todos os alunos pedindo desculpa. Eu estava reproduzindo modelos ali que eu tinha e tal. Agora, o grande problema é você passar anos de carreira satisfeito com o fato de que você está recebendo um salário por uma atividade que você faz, né? Então, mas estão me pagando para fazer isso, por que que eu vou estudar? Então, assim, como o nosso mercado ele é informal e ele permite a contratação de pessoas que ainda não estão profissionalizadas na área, beleza, vamos aceitar isso. Só não dá para aceitar a pessoa ficar estagnada. Aí não dá, gente. Tem que estudar o idioma, tem que estudar aquisição de linguagem, tem que estudar técnica, métodos, abordagens, né? Tem que se formar para virar profissional. E eu vou voltar em outra coisa que você falou, porque eu acho que isso é de extrema importância em relação à certificação na parede. Porque eu acho que nem uma coisa nem a outra, né? O processo em si da certificação, o processo em si da aprendizagem, do curso que a gente for fazer é o que vai transformar a gente. Então não adianta nada também, eu vou estudar para tirar esse certificado, colar aqui, eu vou dizer para todo mundo que eu tenho esse certificado, ok, legal, você é uma pessoa, né, que tem aí uma coisa para impressionar. Legal, mas e aí quando você entra nesse emprego, o que você faz? Se você não está aplicando nada disso, né? Quem é você por trás daquele papel? Então, acho que o processo é muito importante também, né? Para isso que a gente faz, né? Perfeito. Acho que você usou a palavra-chave aí. Eu, como tutor de Celta, quando eu começo um curso, eu sempre pergunto para os candidatos, e as pessoas ficam meio confusas, assim. Eu falo, você está aqui pelo processo ou pelo produto? As pessoas assim, não, como assim? Porque todo mundo fala que está pelo processo. Todo mundo fala assim, eu quero aprender, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um profissional melhor, eu quero não sei o quê, eu quero blá, blá. Só que muitas vezes a pessoa entra buscando apenas a validação daquilo que ela acredita, daquilo que ela é, porém com uma certificação que comprova isso. Isso não é desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional é aquilo que você faz por você mesmo e pelo qual você é responsável. A Carol fez uma citação antes, que é uma citação da Penny, que é uma das minhas favoritas, que é, então você me disse que você dá aula há 20 anos. Você dá aula mesmo há 20 anos? Você dá aula 1 ano 20 vezes. E você consegue passar por certificações saindo igualzinho a como você entrou. Na verdade, tem gente que ainda consegue a proeza de sair pior do que como entrou. Desenvolvimento profissional é na sua atitude. É você entrar num curso pensando que você quer sair melhor daquele curso, que você pode aprender alguma coisa com isso. Não é acumular certificado, não está no papel. Eu queria aproveitar essa oportunidade para te agradecer por ter citado essa frase, porque você me falou isso quando eu fui assistir um workshop seu lá na SBS, em Santo André. Lá, aqui, né? E isso, assim, me deu um estalo para começar a fazer curso atrás de cursos. Porque não necessariamente eu estava 20 anos fazendo a mesma coisa, mas eu tinha dormido um pouco. Então, acho que é muito importante esse chacoalhão, sabe? A gente sempre se analisar, perceber, né? Se o que a gente... Lógico, a gente já se cobra demais na nossa área, né? Mas perceber o que a gente tá fazendo, assim, e você me ajudou muito nisso. E a verdade é que, assim, sendo muito generoso com a gente, né? Como você foi agora, a gente trabalha numa área que não necessariamente valoriza desenvolvimento profissional. Né? Então, assim, eu ouço de muita gente, mas eu vou fazer um monte de curso para quê? Vai mudar meu salário? Mas eu vou ser promovido? Mas... Só que a gente precisa voltar esse olhar muito para a gente, porque a regra básica de motivação, né, é você ter propósito. Se a gente faz o que a gente faz com prazer e com tesão, a gente gosta de aprender, teoricamente. Então, o nosso propósito fica mais claro. Então, a gente manter... vou falar muito clichê agora, mas assim, a chama da paixão acesa, quando a gente está aprendendo também, é um combustível para a nossa motivação.
Profissionais que cansam, que saem, que desistem da nossa área, tendem a ser profissionais que não se engajam em desenvolvimento profissional contínuo. Profissionais que estão constantemente aprendendo, eles não só desenvolvem um senso de comunidade, mas eles se beneficiam do aprendizado que eles têm, percebendo que a prática deles, a prática de sala de aula deles, faz mais sentido, tem mais impacto, eles são mais relevantes. E qual que é um dos maiores problemas que a gente está sentindo agora nessa pandemia? E eu acho que é uma lição que a gente precisa aprender. Pelo menos eu vou falar por mim, é a sofrência da relevância. É muito fácil a gente, nesse momento, se sentir irrelevante, porque a gente está, em muitos contextos, a gente está dando uma solução temporária, a gente está improvisando, a gente está se descabelando, a gente está lá. E você sentir que você é relevante na sua atuação e no que você entrega fica mais difícil. Né? Eu tenho me questionado muito, a minha motivação caiu muito, porque eu falo, gente, cadê minha relevância? Como que eu estou contribuindo? E aí, quando eu tenho a chance de fazer uma live como essa, não, cara, o tesão, passei o dia pensando e tal. Eu falei, nossa, minha motivação voltou, é isso. Delícia. Então, quando a gente faz contribuições e a gente aprende e percebe que o que a gente aprendeu pode ser passado para o nosso aluno e, consequentemente, a gente fica mais relevante, o elixir da vida reside nisso, né? Ele reside em você se sentir válido, que a sua trajetória, a sua história não vai passar despercebida, que você vai deixar algum legado para trás. E pessoas que têm propósito de vida claro, e que percebem que elas conseguem atuar diante desse propósito de vida, são pessoas que são mais motivadas, né? É o loco de controle que a gente chama. O loco de controle pode ser interno, pode ser externo. E nesse momento, a gente precisa muito buscar o nosso loco de controle interno, criando oportunidades para a gente se sentir relevante e dono do nosso destino e do nosso caminho. Porque parece que o mundo assumiu o nosso destino e o nosso caminho. E a gente está muito vulnerável, muito à mercê de variáveis que a gente não controla. Então, como profissional, a gente buscar alguma forma de aprender e contribuir de maneira relevante é fundamental para a nossa motivação, para a nossa saúde mental, né? Eu acho que quando a gente vira autônomo, a gente percebe muito isso. Que não tem mais a escola ali para te dar um retorno, um tapinha nas costas, né? Então, você acaba sendo dono do seu próprio caminho, do seu próprio estudo, né? E o que você falou agora é lindo, porque a gente costuma fazer as coisas, eu ouço muita gente fazer as coisas para a escola. Ah, eu vou fazer esse curso porque na minha escola é importante. Eu vou fazer esse curso. Gente, carreira e trabalho são coisas diferentes. Pessoas que enxergam a atividade delas como carreira, elas têm brilho no olho. E carreira não é o quanto você ganha, o seu status. Carreira é você construir um universo onde as pessoas reconhecem o seu trabalho, veem valor no que você entrega e querem trabalhar com você. Carreira é isso. Trabalho é o que te dá dinheiro no fim do mês. Enquanto você está fazendo o curso, pegando certificado, por causa do seu trabalho, você não sai da cama de manhã com tesão pelo que você está fazendo. Agora, carreira, aquilo que é seu, que pertence a você, que está alinhado com o seu propósito de vida, que faz sentido, né, na sua existência. Então, o curso que você faz, o aprendizado que você tem, por mais clichê que seja, é a mais pura verdade, pertence a você. E você leva isso para os seus universos e para as suas interações. Isso é carreira. Carreira é você construir uma trajetória profissional da qual você é responsável, que tem maior valor para o mundo, não para o lugar onde você trabalha. Isso é o erro mais comum, a gente tentar agradar o lugar que a gente trabalha com a expectativa de ter um retorno financeiro imediato, reforçando a ideia de que a gente tem uma interação de trabalho limitada à relação laboriosa, né, ali. Enquanto que o que transcende isso, que é a carreira, acaba ficando em segundo plano. Vai estudar o que você gosta. Ah, mas será que vai impactar o meu emprego atual? Cara, amanhã você é demitido. E aí aquilo que você estudou, que você aprendeu, que não impactou o seu emprego atual, vai te levar para um outro lugar de carreira maravilhoso. Faça por você, não pelo teu empregador atual. Acho que esse tempo atual veio trazer muito isso pra gente, né? Porque a gente percebeu que da noite pro dia, o que a gente tem pode não ter mais, né? Então importa o que a gente é, não o que a gente está fazendo. O que lá no fundo toca e mexe, faz a gente querer ser melhor. Olha, a sociedade está tentando nos convencer muito que o conhecimento não tem valor e que a ciência não tem... Isso não vai perdurar.
Na verdade, já está, né? Quando chega uma pandemia, para lembrar todo mundo que fake news não se sustenta porque as pessoas morrem por causa de fake news, a gente volta o olhar para aquilo que não pode ser questionado, que é o saber, que é o conhecimento, né? E conhecimento não é informação. E quem pode transformar informação em conhecimento, selecionando, criticando, conectando, tudo isso? É professor, é educador. Então, enquanto a gente vai construindo essa competência, essa habilidade nos nossos alunos e sente que a gente está criando uma sociedade melhor, que é capaz de julgar aquilo que eles recebem e criar novos conhecimentos que vão fazer com que a existência seja menos sofrida, a gente tem muita vontade de sair da cama. Se a gente sai da cama para ensinar o verbo to be, se a gente sai da cama para ensinar o present perfect ou os phrasal verbs, cara, é muito difícil você manter tesão. Se a gente sai da cama para ganhar o salário no fim do mês e faz tudo que a escola manda, porque a gente não quer perder o emprego, porque a gente quer um aumento de 15% naquilo que a gente ganha, é muito difícil você manter o comprometimento. A gente tem que encontrar propósitos nas nossas atividades que justifiquem a vida por si só, né? E a vida, ela não é limitada ao present perfect e aos phrasal verbs. Muito mais que isso, né? Viajei, cara. Eu não posso tomar vinho nas Nossa, lives. viaja Eu mais. saio Assim, louco. eu tô aqui assim que eu nem sei mais o que eu tava fazendo. É live? É? Ah, tá. Eu tô Tomar sentindo vinho? que eu tô na sua casa já, Rê. Ai, que ótimo. Que bom. E eu tô na sua já. Já E mudei. com uma galera Minha linda. mala, não quero voltar mais. Eu fico vendo esse povo comentando, eu quero comentar todo mundo. Não, eu também. Eu Josi, fico assim, Carmen, sim, Camila, concordo. Sim, Carol, putz, perdi. Nossa, qual era o próximo? Não sei também, já foi. Pessoal John, contando Kleber, aqui. Deixa eu ver se tem mais Edu. alguma pergunta aqui que a Ká mandou. Não, no momento não. Tá. Bom, a gente tem mais Danúbia. outros Gente, vocês são tópicos, mas na Renan. verdade a gente tem 3 minutos. Então, Vocês assim, eu são queria muito saber se você lindos. tem alguma coisa que você queira adicionar. Eu tenho uma coisa para adicionar. Quero agradecer você, Renata Colombo, por tudo que você faz. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Tem uma galera que está aí que eu vejo, que está fazendo um trabalho maravilhoso de criar comunidade, de criar troca. Cara, a gente só vai conseguir tirar o professor do lugar de coitado, tirar o professor do lugar informal, quando a gente se unir e mostrar para o mundo que só a gente é capaz de fazer o que a gente faz, que o que a gente faz precisa de estudo, que não é uma casualidade da vida, que é muito uma boa aula, é muito mais do que passar informação. Quando a gente conseguir fazer todo professor universitário ter urticária, porque eles são especialistas num conhecimento, mas eles não têm didática. E aí, quem sabe, eles começarem a aprender a dar aula, por exemplo, para que a experiência universitária seja mais relevante. E a gente só faz isso enquanto a gente estiver trocando muito saber e se fortalecer como segmento, né? Como uma comunidade profissional. Porque se a gente continua trabalhando com um viés competitivo, se a gente continua trabalhando para se separar, para proteger só os nossos, sem a generosidade ou a inteligência mesmo de construir saberes juntos para fortalecer toda uma classe, para a gente conseguir colocar o conhecimento, o saber, a ciência, a prática responsável no lugar que isso tudo precisa estar, a gente fica irrelevante. E ser educador não é irrelevante. Só a gente é capaz, só educador é capaz de construir um mundo melhor através de médicos mais responsáveis, através de arquitetos mais humanos, através de contadores mais sensatos e através de políticos melhores e minimamente coerentes com aquilo que eles têm que se propor a fazer. Não tem outra profissão que vai ter diálogo, que vai ter interação com todas as outras profissões do futuro. É só o educador que interage com todos. E se a gente ficar focado em passar conteúdo para eles, a gente perde a oportunidade de construir caráter, a gente perde a oportunidade de construir competências e ajudar habilidades a serem desenvolvidas que podem genuinamente fazer esse mundo melhor. Meu Deus! Quero um abraço! Gente, vem pra Troika, um abraço! Ai, Jesus! Gente, temos 26 segundos. Vini, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui. Você sabe o quanto eu sou sua fã, o quanto eu admiro você e o seu trabalho. Muito obrigada a todos que estão aqui. Sem palavras, muito amor. E sigam a Troika, façam um curso da Troika, sejam membros. Eu sou garota propaganda mesmo, não tô nem aí.
E é isso. Muito obrigada, Vini. Até a Obrigado, Rê. próxima.